Louvamos o nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos mais uma vez agradecidos a Deus por este dia de vida, por estes momentos que Ele nos concede para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecidos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Dina Tereza de Jesus, é de Parecis, em Rondônia, pede orações por ela e pelos filhos. Ana Cruz, é de Assis, em São Paulo. Esther Veríssimo, é de Frutal, em Minas Gerais. Ela está mandando um alô especial para o Gilberto, Ludmila, Odete e Igor, que estão aniversariando este mês de agosto. Elisete Alves, é de Irecê, na Bahia. Iraildes é de Rochedo, em Mato Grosso do Sul. Donizete e Ituca são de Mococa, em São Paulo. Terezinha Brandão é de Maués, em Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos em Tua presença. Te agradecemos por este dia, por estes momentos e também te agradecemos por todos aqueles que estudam conosco a Bíblia. Que o Teu Espírito Santo esteja presente na nossa mente e no nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe todos os que passam por lutas, tribulações, provações e também especialmente os que nos escrevem pedindo orações. Dina Tereza de Jesus, pede por ela e pelos filhos. Também pedimos uma bênção especial para Gilberto, para Ludmila, Odete e Igor, que estão aniversariando este mês de agosto. E ainda pedimos uma bênção especial para Terezinha Brandão, lá de Maués, no Amazonas, e Ana Cruz, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que Tu estejas presente, abençoando-os, dando vitórias em nome de Jesus. Amém. Estamos, nesta semana, estudando os capítulos 7 e parte do capítulo 8 de Marcos. É a série que nós estamos fazendo do Evangelho de Marcos. E ontem nós estivemos aqui falando a respeito de pessoas, especialmente naquela ocasião, os judeus, eles preferiam seguir a tradição do que seguir os mandamentos de Deus, a ordenança que está na Bíblia Sagrada. E Jesus então criticou aqueles que colocavam a tradição acima dos mandamentos. E continuando aqui no capítulo 7 de Marcos, nós vemos aqui, a partir do capítulo 7, verso 14, diz assim: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou Jesus. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento que vai para o coração, melhor dizendo, o alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que tipo de comida é aceitável. Aqui, irmãos, nós estamos continuando o estudo de ontem, quando Jesus estava falando que os fariseus estavam criticando os discípulos de Jesus por estarem comendo sem lavar as mãos de forma ritualística, como os fariseus faziam, e eles exigiam que todos os judeus também seguissem a tradição. E ontem nós mencionamos para vocês que esta ordem de fazer essa cerimônia de lavar as mãos era para os sacerdotes, e está lá em Êxodo capítulo 30, nos versos 17 a 21. Só que os líderes judaicos, os fariseus, mestres da lei, eles transferiram isso para todos os judeus. Todos teriam que lavar as mãos conforme está escrito lá em Êxodo. E isso era um ritual. E os discípulos não faziam esse ritual ao comer. Por quê? Porque isso era somente para os sacerdotes e não para todos os judeus. E então, Jesus aqui, ele chama a multidão, a partir do verso 14, e começa a explicar que eles estavam
não estavam sendo contaminados por estarem comendo sem lavar as mãos da forma como os fariseus estavam exigindo. É interessante nós notarmos que aqui, nesses versos que nós lemos, Marcos 7, a partir do verso 14, não está falando de alimentos impuros, não está falando de alimentos que a Bíblia diz que nós não deveremos comer. Está falando a respeito de comer sem lavar as mãos da forma como os fariseus queriam que fossem lavados para poder comer. Era um ritual. E então Jesus disse que não era o que entrava no corpo que estava contaminando o homem, mas o que estava saindo do coração deles. Vejam que mais uma vez Jesus vai direto ao ponto. Os fariseus, os mestres da lei, eles viviam uma religião formal. Era apenas o exterior, era apenas a aparência para as pessoas verem. Não era uma coisa que vinha de dentro do coração, como ontem nós mencionamos que Jesus citou Isaías, falando a respeito de estar adorando a Deus só dos lábios para fora, não do coração. Então, muitas das vezes, as pessoas elas ficam observando as outras e porque não fazem como elas estão fazendo, acham que a pessoa ela não está seguindo a palavra de Deus. E era isso que os fariseus estavam fazendo. Então Jesus foi explicar isso para eles. E Jesus então disse que o comer sem lavar as mãos, como os fariseus queriam, isso não contaminava o homem, mas é o que estava dentro do coração deles. Adoravam a Deus apenas com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Ao Jesus falar estas palavras, que não é o que entra no corpo que contamina, mas é o que sai do corpo, o que sai do coração que contamina, Jesus aqui ele não estava rejeitando os ensinamentos da palavra de Deus, especialmente lá no Pentateuco que Moisés escreveu. E Jesus, ele não estava indo contra os ensinamentos da palavra de Deus, mas ele estava se opondo às tradições dos fariseus. Então, muitas das vezes tem pessoas que, ao lerem estes versos da Bíblia, pensam que Jesus liberou para que possamos comer todos os alimentos que estão na Bíblia escritos, que são impuros, não são próprios para nos alimentarmos. E não era isso que Jesus estava dizendo. Os judeus, eles consideravam que se um alimento fosse tocado, alguém que não fosse judeu, um gentil, tocasse em algum alimento, aquele alimento era impuro. E o mesmo acontecia quando um gentil, se entrasse na casa de um judeu, a casa toda estava contaminada. Essa era a tradição que eles tinham, era o pensamento que eles tinham dos gentios, que eram considerados pelos judeus como pecadores. E então, essa tradição é que Jesus veio tirar da mente, do coração deles. Ainda hoje, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem muito judeu, tem muitas casas de judeus e tem muitas pessoas, mesmo brasileiras, que trabalham em casa de judeus. E na casa do judeu, eles têm 2 cozinhas e uma cozinha é somente para eles, para os judeus, e a outra cozinha é para quem não é judeu. As vasilhas são todas separadas. As vasilhas que estão na cozinha do judeu não vai para a cozinha de pessoas que não são judias. Então, ainda hoje, eles mantêm essa tradição. Eles pensam que ao fazer a comida naquela panela do judeu, e é uma comida que ele não come, está contaminando aquela panela. Então, nós precisamos entender que essas coisas, simplesmente pelo toque, não contamina. Nós, às vezes, temos também certas tradições e que isso faz com que impede que nós tenhamos uma aproximação maior com as pessoas que não creem da mesma forma que nós cremos na Bíblia. Continuando aqui em Marcos 7, nos versos 20 a 23, Marcos 7, versos 20 a 23, diz assim: em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois é de dentro do coração da pessoa
que vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídios, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas são desprezíveis e vêm de dentro. São elas que os contaminam. Então vejam, Jesus, esclarecendo ainda mais o que ele havia dito, que é o que vem de dentro que contamina, são exatamente essas coisas. Aqui Jesus cita vários mandamentos, né? Imoralidade sexual, maus pensamentos, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, ciúmes, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas Jesus citou, a maioria delas está nos 10 mandamentos. Então, Jesus ele não invalida a lei, não invalida os escritos de Moisés, mas ele reafirma, porque é coisa que eu disse já para vocês ontem, vou repetir hoje, nós ficamos muito preocupados com o que as pessoas estão vendo em nós, é o nosso exterior, é aquela fachada, mas Deus ele está olhando lá dentro. Muitas pessoas, os próprios judeus naquela época, os fariseus que estavam criticando os discípulos por não estarem lavando as mãos como deveria ser lavado, como era o ritual. E esses mesmos fariseus estavam com o coração cheio desses problemas que Jesus citou aqui. Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Então era isso que Jesus estava dizendo para eles. Jesus de forma alguma disse que a partir do momento em que nós oramos e abençoamos aquilo que nós vamos comer, qualquer que seja a comida, ela está purificada e podemos então comer que não vai fazer mal. Não é isso. Era simplesmente o fato de comer sem lavar as mãos, como os judeus queriam, os fariseus queriam que os discípulos de Jesus fizessem. Era um ritual, era um cerimonial. Mas nós precisamos então procurar ler a palavra de Deus e buscar em Jesus, através do Espírito Santo, o entendimento para que possamos ver o que é que realmente Jesus estava dizendo. Jesus, em nenhum momento do seu ministério aqui na terra, ele contradisse o que está escrito na palavra de Deus, mas ele reafirmou, ele validou tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento e que os judeus interpretavam de uma forma errada. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana. Mas lembramos a todos que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.